Olá, amigos, tudo bem com vocês? Eu já estou com o Dr. Augusto Legnani Neto, oftalmologista do programa Nossa Casa. Ele está viajando, ele vai para um congresso, ele vai falar daqui a pouquinho a respeito desse congresso que ele está indo. Mas muita gente tem me ligado a respeito da cirurgia de catarata que eu fiz. Então, gente, olha, teve pessoas assim que pessoalmente deu certo mesmo. Gente, maravilhosamente certo. Eu sou muito grata a essa cirurgia porque hoje eu não uso lente de contato. Claro, eu uso uma interna, né? Então é intraocular que fala. Mas eu não uso mais óculos, nada. Eu consigo ler aquelas letrinhas minúsculas, graças a Deus, né? E eu falo mesmo, gente, deu certo, deu certo, deu certo. O que tem me ligado? E eu encontrei um senhorzinho, tomamos café juntos lá no mercado, lá no Big Planalto, né? E seu Luzmar, ele, um olho tão bonito, mas o outro, um bem vermelho, mas bem vermelho mesmo, né? E com lágrimas. Eu falei assim, mas o que o senhor tem no olho? Ele falou, fiz cirurgia de catarata e faz tempo que ele fez. E eu fiquei muito preocupada. Tanto que eu falei que eu vinha entrevistar o Dr. Augusto Legnani, e daí ele falou assim, por favor, fala de mim para ele, se quando se faz cirurgia de catarata, o olho fica desse jeito. O olho dele está assim quase que, né, já com uma pequena deformação. Gente, eu não sei, mas só sei que eu falei para ele, vai procurar Dr. Augusto rápido, porque ele vai ver direitinho, ele é cirurgião e ele pode ajudar o senhor. Eu falo mesmo, gente, porque não é porque eu venho aqui entrevistar o Dr. Augusto, que ele é meu amigo. Não, gente, vamos falar o que é certo, o que é correto. Façam a cirurgia, principalmente a cirurgia com um médico que você sabe que é bom. Procure saber sobre o assunto. Quando você vai fazer uma cirurgia plástica, você não procura lá na internet se é bom, se é ruim e se tem um histórico legal? Então, oftalmologista, faça a mesma coisa, né? Eu, sinceramente, de coração, recomendo mesmo, tá? Doutor Augusto, nós temos aqui, além desse negócio de catarata, mas o que é buraco macular e como tratar. E a partir do momento que se descobre que tem esse problema, qual que é o tratamento, se pode levar cegueira, o que acontece. Por quê? Porque esses dias, a última entrevista que eu fiz com o Dr. Augusto, gente, teve uma repercussão esse negócio, né? No buraco macular. Daí, então, eu trouxe esse assunto para ele falar. Se não dá para falar da catarata hoje, nós falamos na próxima. Ou se o Dr. Augusto quiser falar da catarata hoje e deixar o buraco macular para depois, a gente deixa também. E depois tem outra aqui também. Ter sol, como tratar? É contagioso? Então tem um monte de coisinhas assim, né? E legal, as pessoas também passam pra gente, passam e-mail, ligam para mim, ligaram muito no meu celular esses dias a respeito da catarata. Ô, catarata, se não é bem feito, dá problema mesmo. Tudo bem? Tudo bem, Tamires. Tem assunto para uns 4 programas aí. Bom, vamos falar primeiro da cirurgia de catarata. A cirurgia de catarata, ela pode ter problemas inerentes ao ato, tá? Mas uma cirurgia de catarata não pode deixar o olho vermelho. O caso em questão, que eu falei, nunca a gente consegue fazer um diagnóstico. Sim. Por uma história tão simples. O diagnóstico é feito com o paciente presente. Mas existem coisas que tem que ser levadas em consideração. Tá vermelho desde que fez a catarata? Ficou vermelho 2 anos depois que fez a catarata? Assim, ficou vermelho 2 anos depois que fez a catarata? Não é, porque tem uma cirurgia de catarata que 10 anos depois essa cirurgia pode dar problema. Normalmente os problemas relacionados ao ato cirúrgico, eles acontecem no primeiro ano, ou principalmente no primeiro mês. Não tantos anos. Não tantos anos depois. Mas a gente sabe que tem algumas coisas que podem aparecer lá na frente. São bem raras, mas podem aparecer lá na frente. Então a primeira coisa é saber se é relacionado à catarata ou não. Mas um olho vermelho, gente, procura o médico. Não fica com o olho vermelho. O olho vermelho quer dizer que ele está com dor, está sofrendo, está inflamado. Pode ser muito grave. Então assim, procura um oftalmo. Procura um oftalmo. Se quiser vir comigo vai ser um prazer, mas procura um oftalmo. Tem vários oftalmos aqui na cidade. Não sei se o senhor é da cidade aqui, mas procura um oftalmo. Tem um monte de pessoa competente aqui que dá para o senhor procurar e vai ser bem atendido. Se quiser vir com a gente vai ser um prazer, mas tem que fazer o diagnóstico presencial. Não pode estar com esse olho vermelho. Pode ter relação com a cirurgia? Pode, mas pode não ter também.
Não é porque tá vermelho no olho operado que vai ser sempre relacionado à cirurgia. Mas precisa, com certeza, procurar um oftalmo. Então, pode ter parecido alguma coisa depois da cirurgia, alguma outra doença? Pode. Tem várias doenças que podem causar isso. A principal delas, uma que é bem comum no nosso meio, é a toxoplasmose. A toxoplasmose pode ter atacado a retina, feito uma uveíte anterior. Essa uveíte causa essa hiperemia do olho e ele está aí com risco de cegueira, que é uma doença infecciosa que pode levar a uma perda grave da visão. Então, tem que ir no oftalmologista. Pode ser completamente outra coisa, uma coisa completamente separada da cirurgia. E se for relacionado à cirurgia, tem que ser tratado também. Você não vai ficar com o olho vermelho, né? A gente sabe de casos de pessoas que têm algumas patologias relacionadas ao ato que podem dar dor depois. Mas tem que ser tratado, tem que procurar o oftalmo. É isso aí. Uma senhorinha me ligou, ela falou assim, Tamires, perguntando da minha cirurgia, né? Eu fico até feliz, sabe? Porque poder passar algo que deu tão certo, né? E vale a pena. Daí ela falou assim, acho que eu já tenho catarata, porque eu vejo assim, meio acinzentado, alguma coisa assim. Uma outra que me ligou, ela já veio meio amarelado. Então, será que essas duas situações é sintoma de catarata? Sim, pode. O cristalino, na maioria das vezes, ele vai para um tom amarelado, acobreado. Fica um tom cobre e essa catarata evolui. Mas tem algumas cataratas que evoluem para um tom branco, ela fica uma catarata branquinha mesmo. Então tem pessoas que vêm acinzentado, tem pessoas que vêm umas tonalidades de vermelho. É bem interessante. E é interessante quando você fala da cirurgia de catarata, às vezes a pessoa fala assim, mas a lente é importada, a lente não é importada. É um dos detalhes. Tudo isso perguntaram para mim. Esse é um dos detalhes. A lente é importada, não é importada. Isso é um dos detalhes. Porque quando a gente vai fazer uma cirurgia, o paciente me pergunta assim, mas a lente é importada ou não é? Fulano lá é lente importada também. A lente importada é um dos passos. Calcular essa lente é a parte mais difícil. Porque quando eu vou colocar a lente no teu olho, eu vou ter que analisar o teu olho, ver a curvatura anterior do teu olho, ver o tamanho do teu olho, descobrir qual que é a lente específica. Quanto melhor a aparelhagem para esse cálculo, mais perfeito esse cálculo fica. Para ficar com esse grau perfeito, a gente tem que deixar esse cálculo perfeito. Então a primeira coisa é saber calcular essa lente. Ter aparelhos de ponta e poder calcular essa lente de maneira ideal. E quando a gente vai escolher a lente, existem mais de 40 marcas de lente. Então, lente importada tem de monte. Tem lente importada ruim e tem lente importada boa. Então, quando você vai fazer uma lente, é importada, não é só isso. Eu tenho que saber se aquela lente vai ser ideal para o teu olho. Quando a gente foi fazer, vou dar o seu exemplo também, você já falou do seu exemplo, mas quando foi fazer, a gente analisou a córnea anterior e pegou uma lente que desse certo com o tipo de aberração esférica que tem no teu olho. Então a gente tem que analisar a curvatura, o tamanho, o grau e o tipo de córnea que a gente está usando. Então não é nem todo mundo pode pôr uma lente multifocal, que dá visão de longe e perto. Existem algumas pessoas que têm contraindicações. A sua é multifocal, visão de longe e perto. Por isso que eu enxergo também, perto e longe. Por isso que você lê. Lê e faz tudo sem óculos. Mas tem pacientes que a gente não pode pôr essa lente, que tem algumas contraindicações e eles não podem usar. Então tem até isso. O paciente chega aqui, veio aqui e falou, eu quero pôr a lente multifocal. Ótimo, é a cirurgia mais cara. Vamos fazer, vamos lá fazer os exames. Sentou para fazer os exames, ele não tinha indicação para fazer essa lente. Por quê? Porque essa lente não ia ficar boa no olho dele. A lente asférica, monofocal, ficaria melhor. Teria o porém de ter que usar um óculos para perto. Mas não adianta eu colocar uma coisa superior num olho que não vai se adaptar a isso. É que nem você pegar um Fusquinha, pegar um motor de Porsche e colocar dentro do Fusquinha. O Fusquinha anda, mas né? Aquele motor não é para ele, não tem freio, não é? Não dá certo. Então a gente tem que fazer o motor certo para cada carro, tem que fazer a lente certa para cada olho. Então quando a gente fala, importada, não é só isso. E além disso, a cirurgia de catarata depende de vários outros fatores. O tipo de aparelho que você usa, a gente tem que ter um aparelho, quanto melhor o aparelho, mais simples para a gente fazer a cirurgia. E durante a cirurgia a gente usa líquidos dentro do olho para manter o formato desse olho, para a gente poder trabalhar ali dentro, sem encostar nas estruturas. Manter ele cheinho. Manter ele cheinho. Isso a gente chama de viscoelástico. Os tipos de viscoelástico variam muito. Tem viscoelástico baratinho, tem viscoelástico muito caro. A diferença de preço ocorre porque eles têm uma maior proteção para o olho ou uma menor proteção para o olho. Então, isso também influencia. Isso influencia no preço, isso influencia na segurança da cirurgia. Então, quando a gente faz uma cirurgia, eu penso em todos esses detalhes. Tudo
para fazer o melhor resultado possível. Às vezes assim, mas fulano, não dá para comparar, porque cada médico vai fazer de uma maneira, vai usar um tipo de material, vai usar um tipo de segurança, vai usar um tipo de aparelho, tem um tipo de custo. Então, assim, quando você for fazer, você tem que confiar, tem que conversar com o seu médico e ver se todos esses fatores estão envolvidos. Isso tudo vai garantir a segurança da sua cirurgia e a segurança de que a maioria dos pacientes vão sair com um bom resultado. Então é bem complexo fazer isso aí. Pois é, e muitíssimo delicado, né? Muito delicado. Mas isso que eu não entendo, doutor Augusto. Super delicado, é complexo. E como que essa cirurgia é tão rápida? Porque isso é uma coisa... Você deve fazer muitas cirurgias, porque, sério mesmo, ele é tão prático fazer cirurgia. Eu, no dia seguinte, estava assistindo TV. Tudo que eu te falei influencia. O líquido que a gente usa lá dentro do olho, o viscoelástico que a gente usa dentro do olho, o aparelho que a gente usa para fazer a cirurgia, tudo isso influencia. Então, tudo isso facilita para eu fazer a cirurgia, facilita bastante e protege mais o teu olho. Além disso tudo, a prática. Graças a Deus eu tive uma prática longa e agora tenho uma experiência longa também. Não, e você é apaixonada por isso. 15 anos já de formado, bastante tempo. 17 anos de formado. 15 anos de oftalmologia, 17 anos de formado. Então, assim, essa experiência conta bastante. E esse gosto por fazer a cirurgia. Então, a cirurgia se torna mais fácil, mais prática. Não é uma cirurgia fácil, mas ela flui de maneira melhor, né? E é claro, também é a prevenção. A gente sabe os pacientes que têm mais risco, a gente faz da maneira diferente. Então a cirurgia foi feita de maneira com anestesia tópica, sem bloqueio. Perfeito, era um paciente tranquilo. Existem pacientes que você olha assim e fala, essa catarata é difícil. A gente vai usar um viscoelástico especial, a gente vai usar uma anestesia mais retrobulbar, a gente vai ter um cirurgião de retina preparado, a gente vai ter várias coisas preparadas para aquela cirurgia mais difícil. Então a gente se prepara também. Então a gente dilata, avalia o paciente, vê o paciente que vai operar. Então tudo isso influencia na segurança e na entrega do resultado que a gente tem. Quando você vai fazer uma cirurgia, assim, vamos imaginar assim, cirurgia grande de hospital, você vai fazer uma cirurgia plástica, alguma coisa, a injeção é bem dolorida, não é? Pois é, é outra coisa que não entendo. Eu só sei que eu deitei, e daí veio o anestesista, conversou comigo, eu apaguei, não vi mais nada, só acordei quando a cirurgia estava pronta. Hoje... O que vocês usam? Então, hoje em dia a gente usa aqui na clínica a sedação. Tem um anestesista, o anestesista ele vai ali e faz uma medicação. Essa medicação não é para fazê-la dormir, não é uma anestesia geral. Mas ela te deixa tão relaxado que a maioria dos pacientes acaba perdendo a parte da cirurgia. Fala assim, quando você vai começar? Já terminou. Tá tirando o campo, pode sair. O quê? Mas já terminou. E a cirurgia hoje em dia, a gente consegue fazer ela de maneira tópica. Dá para fazer só com líquido dentro do olho para anestesiar o olho. Então a gente reserva as anestesias para pacientes um pouquinho mais difíceis. Ou para casos específicos, pacientes que têm um olho problemático, a gente faz uma anestesia retrobulbar. Então hoje em dia a pessoa levanta, sai, já sai piscando, vai embora, sai de olho aberto. Mas operou, ele já sai... Parece que não operou. Você está falando, mas está me ocorrendo umas outras coisas aqui na minha cabeça. E tudo que eu penso, o que eu imagino, vou perguntando, né? Não vou ficar na dúvida. Vamos imaginar que eu não fiz a minha cirurgia. Eu tenho miopia, entrometropia, eu tenho outros problemas na minha vista. Essa vista tem catarata também? E daí como é que fica? Então, hoje em dia a gente tem a capacidade de fazer lentes específicas para cada problema do olho do paciente. Por exemplo, a gente pega um paciente com miopia e astigmatismo. A gente consegue calcular uma lente que ela vai corrigir, além da metropia do paciente, além daquele grau, a gente consegue corrigir a catarata também. Então, quando eu for escolher a tua lente, quando eu for escolher essa lente, eu vou ver os problemas que tem no teu olho e vou tentar corrigir eles na tua lente intraocular. É esse passo da correção da cirurgia que é um passo mais complicado do pré-operatório. Então, assim, quando faz 50 pacientes, não sei o que, uma fila, papapá. Tem jeito de você conseguir fazer essa lente específica para cada paciente? Isso leva tempo e dá trabalho. Então, assim, quando a gente fala assim, tem a lente esférica, tem a lente nacional, blá, 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 blá. Tem, mas e o cálculo? O cálculo dessa lente, você calculou para deixar o grau zero? Como que você calculou?
Porque quando a gente vai fazer uma lente multifocal, a dificuldade não está só no colocar a lente. Colocar uma lente multifocal, colocar uma lente normal é a mesma coisa. Mas o cálculo daquela lente multifocal é muito mais complicado. Porque você tem que calcular ela para ficar zero, ou muito próximo de zero. Porque quem está com miopia, por exemplo, já usa um óculos. Então, se você pegar um paciente com miopia e você deixar ele com miopia, você não resolveu o problema dele completamente. Você resolveu a catarata. Mas você tem a oportunidade de pegar um paciente com miopia e deixar ele emétrope, 100 graus, e corrigir ele tanto de longe quanto para perto. A cirurgia moderna de catarata proporciona isso. Então, a cirurgia mudou tanto que daí a pessoa fala assim, mas eu tenho que ter catarata. Tem gente que está operando antes. Por quê? Porque a gente sabe que a partir dos 55 anos, todo mundo vai ter algum grau de opacidade do cristalino. Esse grau de opacidade do cristalino pode não incomodar ela ainda nas atividades diárias. Mas se você for fazer testes específicos, ela vai conseguir perceber essa diferença. Essa diferença, à noite é ruim de dirigir, à noite já não está mais tão bom, eu estou evitando sair à noite. De tarde eu não consigo fazer as coisas direito. Isso aí já são alguns graus da catarata que às vezes a pessoa vai fazer um teste de motorista e passa, mas já tem um incômodo, né? Então esses pacientes a gente pode operar mais cedo porque a gente tem a oportunidade, além de operar a catarata, de corrigir esse problema, a oportunidade de corrigir o grau. Então a gente pega pessoas aqui hipermétropes que usam óculos de 5 graus, 5 graus para longe, 7 graus para perto. É um óculos super pesado e a qualidade de visão dela é ruim, porque passar por uma lente dessa grossura deixa a qualidade de visão ruim. A gente pega esse óculos e transforma na lente intraocular e coloca dentro do olho dela, a qualidade de visão dela melhora. Até a visão melhora, mesmo que a catarata seja pequena. Então vale a pena. A cirurgia moderna de catarata fez com que a gente operasse todo mundo muito mais cedo. Porque a cirurgia, muito paciente fala assim, mas meu avô operou, ficava 3 dias internado antes. Verdade. Não existe, a pessoa vem aqui, vai embora. Vem aqui sem tomar café e vai almoçar em casa. Aliás, vai tomar o café às 10 horas da manhã em casa. Então assim, vem e vai embora. A última pergunta, curiosidade. Quando se faz a cirurgia, leva pontos e como que fica os pontos se vai pontos? Na maioria das vezes não. A gente faz uma incisão de 2,2 milímetros ou 2,7 milímetros, dependendo da lente. É uma incisão minúscula, 2 milímetros. Você tem que olhar na régua. Os dois primeiros risquinhos da régua, né? Entre o 0 e 1, os 2 primeiros risquinhos, 2 milímetros. Então a incisão é muito pequena. Então na maioria das vezes ela não precisa de ponto. Mas se ao final da cirurgia a gente identifica que tem a incisão não ficou perfeitamente selada, é mais seguro dar ponto. Então a cirurgia vai ser sem ponto se ela não precisar de ponto. Se ela precisar, é melhor que ponha, tá? Então fala assim, teve ponto, minha cirurgia não deu certo. Não, é mais seguro. Se precisou pôr, é porque o médico analisou no fim da cirurgia, precisou pôr. Não é nada demais, não faz diferença nenhuma para a sua cirurgia. Esse ponto pode sair com 15 dias, você não sente, você não percebe, é coisa simples de tirar. Então, assim, na maioria das vezes não precisa de ponto. Mas se precisar, também não é o fim do mundo, é uma coisa super tranquila. E é um pontinho só. É que antes a gente fazia a cirurgia e dava 12 pontos. Fechava, você bordava o olho. Bordava o olho. Daí depois você tinha que tirar aqueles pontos, dava astigmatismo, virava uma bagunça. Aquilo era terrível. Mas hoje em dia, se ela precisar, é um pontinho de nada, né? Então, assim, provavelmente não vai precisar, mas se precisar também não é nada demais. Viu? Agora nós vamos mudar de assunto para a gente finalizar. Essa viagem que você está fazendo, doutor. Para quê? Nós estamos gravando num dia para passar numa outra semana. Então, no dia que ela estiver passando, eu vou estar num congresso em São Paulo. Vai ter o congresso de cirurgia refrativa em São Paulo, catarata e cirurgia refrativa. Nossa, mais novidade ainda? Que é mais novidade ainda. A gente vai lá ver o que tem de lançamento, o que tem de novidade na área. Às vezes até tanto eu quanto o Leonardo, nós vamos os dois da clínica, vamos para lá e vamos ver o que está se fazendo de novo. Na maioria das vezes é mais um rever, um reavaliar algumas condutas. Então é uma coisa bem interessante. É o congresso brasileiro, brasileiro e internacional. Então a gente vai ter bastante gente junto ali em São Paulo falando sobre catarata e cirurgia refrativa, que é a nossa paixão, né? A paixão de fazer. É o que eu digo, quem ama o que faz, o resultado tem que ser ótimo, né, gente? Doutor, eu vou te deixar à vontade aí para você deixar o recadinho pro pessoal, então. Uma boa noite, pessoal de casa. Gente, olho vermelho, vai no oftalmo, tá? Procura um oftalmo. A gente faz a campanha aqui, conversa, fala várias coisas. Assim, o Moarama tem vários profissionais excelentes.
A gente gosta de primar por esse detalhismo, por isso tudo, mas tem um monte de gente aqui que é amigo da gente, que faz tão bem feito quanto. Não fiquem sem, tá? Se precisarem, vai ser um prazer. O pessoal às vezes vem aqui, eu vi na Tamires, eu queria vir aqui. Dá a impressão que era até difícil de vir aqui. A gente está de porta aberta, é fácil. Chega aí, conversa, fala que a Tamires, que viu a Tamires, a gente gosta, a gente entra em conversa quanto a isso. E se não puderem, se quiserem mandar perguntas, a gente só lembre, gente, quando eu falo aqui é de uma maneira geral, não é um diagnóstico, consulta. Não é específico, tá? Não é pro olhinho vermelho que a gente teve o exemplo ali, mas era só para exemplificar as coisas que podem acontecer. E uma boa noite, mandem perguntas, é um prazer estar aqui. Sempre que tiverem perguntas, a gente vai estar aqui de novo. Que Jesus te abençoe grandemente, boa viagem, traga as novidades. Muito obrigado, boa noite.